Gênesis 37, versículo 2 e 3. Pessoas, às vezes, parecem achar que isso é normal, ou outras pessoas têm isso, mas isso não é fácil de se lidar. E aqui vai dizer também, vamos perceber que ser crente não é fácil, é difícil estar na presença do Senhor, mas é gostoso, porque passar por essa situação de estar com Cristo é melhor do que estar vivendo o prazer desse mundo. E assim nós conseguimos viver com o Senhor nos acalentando, nos dando direção. Um pouco da história aqui falando sobre Jacó, Israel, ou seja, antes de ser Israel, era chamado Jacó. E Jacó, no seu período longo tempo que a história vai dizer que Jacó foi para uma cidade chamada Padã-Arã, onde vivia ali também alguns parentes de Jacó. Ele se encontrou com uma jovem chamada Lia. E essa jovem até olhava para ele, se apaixonou por ele, viu um encanto em Jacó. E Jacó, continuando andando pelo campo, perguntou aonde estava Labão, que era o pai de Lia. E ali ele se aproximou dessa jovem foi, pediu para que o moço levasse ele até Labão, seu pai de Lia. E seguiu ele até lá. E o recebeu com maior alegria. Chegando lá, ele conversando, logo depois se aproximou também a sua outra filha chamada Raquel. Ali ela se encontrou com Jacó, e o Jacó, olhando para Lia, se apaixonou profundamente. Por Raquel. Ele logo passou pela sua mente de deslumbrar com o seu pai Labão e falar com ele e pedir ela em casamento. Agora a história começa a dizer que para ele obter Raquel, a sua filha, ele teria que trabalhar 7 anos. Não é isso? 7 anos Jacó começou a trabalhar, pastor de ovelha, começou a negociar e começou a trazer muitos benefícios para Labão. E Labão foi se agradando de Jacó, um bom moço, um bom rapaz, filho de Isaac. E ali ele começou a trazer para a sua localidade prosperidade, tudo ele fazendo para estar com uma pessoa que ele se apaixonou tanto, que era Raquel. E se passou os 7 anos, ele foi casar com Raquel. Houve um desfecho de uma situação difícil que se encontrou ele depois, após ele viver tanto tempo trabalhando e pensando em estar com aquela jovem, e no entanto a situação não foi realizada. Houve uma situação em que o pai de Raquel a colocou trancada e fez com que Jacó deitasse com Lia. Jacó ficou decepcionado com a situação de Labão, e ele insistiu dizendo que queria estar morando e vivendo a vida com Raquel. Aí seu pai mais uma vez faz com que ele trabalhasse, seu sogro faz com que ele trabalhasse mais 7 anos. E 7 anos se passou. Jacó casa com Raquel. Jacó casando com Raquel e Lia teve outros filhos. Agora, aproximadamente dessa situação que se encontrou Jacó casado com Raquel, e vendo a situação de Raquel, que a Raquel era estéril, não podia ter filho, ela vivia amarguradamente olhando para a situação, as circunstâncias da vida, olhando que a sua irmã tinha
a possibilidade de ter diversos filhos, e ele ficava tentando acalmar Raquel, porque Deus sabe o que estava fazendo, e ela ficava triste num canto, observando essa situação, até que um dia Raquel se prostrou dentro de sua casa e se humilhou e falou com Deus, pedindo a Deus que ela tivesse um filho, que a missa amada dela, que fizesse ela feliz. E Deus ouviu a sua petição, o seu pedido, abriu a sua amada, e aí ela ficou grávida, e aí surgiu José. No período que José surge na velhice de Jacó, ela fica muito feliz, alegre em saber que ela pôde ter um filho da qual ela falou com Deus. Aí a gente fica se perguntar assim para nós mesmos: mas ele não teve outros filhos? Jacó não era feliz com os outros filhos? Sim, ele era feliz com os outros filhos. Mas ele ficou muito feliz porque a felicidade da sua esposa era a felicidade dele. É como nós temos a felicidade com nossa esposa, nossos irmãos têm algo que o Senhor concede, a felicidade deles são a nossa felicidade. E que Deus continua fazendo isso em cada coração, porque a felicidade de cada um de nós é saber que nosso irmão foi abençoado, foi curado, Aleluia! foi feito aquilo que o próprio Deus eterno tem para nós, o próprio Deus eterno preparou para nós. É necessário às vezes você passar por uma situação como Jacó passou, 14 anos, mas ele teve a pessoa qual que ele queria, e Deus concedeu através de sua esposa também, por ela ter falado com Deus e se humilhado, e Deus deu a pessoa que tanto Jacó desejava. Assim é com você. Deus sempre desejou que vocês estivessem na presença dele, para que ele pudesse fazer aquilo que ele quer fazer. Quando ele quer fazer, não tem ninguém que impeça o que é a ação do Senhor, e o Espírito Santo vai fazer na vida de quem quer que ele já determinou. Aleluia. Agora Raquel passa o tempo e ela morre. Ela morre com a idade, eu creio, meu pastor, que José morreu, ela morreu, ele tinha 13 anos, né? Novo ainda, mais ou menos uma forma, por essa idade que a Raquel morre, e Jacó está com uma idade de 13 anos de idade. Então, esse período aí, Jacó ficou muito assim, triste, por ter perdido a sua esposa, a qual deu a ele um jovem a qual tanto ele amou. Agora a idade passa e José tem 17 anos de idade. E vê agora, a história vai dizer que o pai observa o filho. O pai observa o filho em tudo que ele vai fazer. Jacó fica observando seu filho, junto com seus irmãos no pasto, aprendendo com os irmãos como pastorear a ovelha, aprendendo com os irmãos como ser um bom jovem, como ser um grande homem, como ser um grande rapaz no futuro. Então ele ia aprendendo com ele. E o seu pai Jacó começa a observar ele fazendo toda essa situação. Quando os irmãos estavam a campo, o pai pedia algo para ele que ele pudesse fazer, levava para os seus irmãos, comida para os seus irmãos. Ele não hesitava, ele ia com maior alegria, chegava perto dos seus irmãos, com grande alegria, ele levava água, ficava com ele, conversando, até que um dia, o pai, observando Jacó, como diz o texto, ele o amou tanto, que o texto vai dizer que parecia mais do que os irmãos dele. Parecia que amava mais que os irmãos dele. E Jacó, por sua vez, de tanto ver o seu irmão, o seu filho, trazer
essa alegria para ele, ele pegou e resolveu fazer uma túnica. Resolveu fazer uma túnica colorida, diferente dos seus irmãos. Olha aqui como é que vai entrar a situação. Os seus irmãos começam a observar que o pai dele estava olhando e se agradando muito dos irmãos. Antes de chegar a uma questão de que a gente costuma dizer, inveja, primeiro, pastor, entra o ciúme. Não entra inveja, primeiro entra o ciúme do seu pai com o seu irmão. E ele começa a fazer essa túnica com grande prazer na vida de José. E José agora, ele chega para o pai dele e fala assim: pai, eu não mereço essa túnica. E o pai diz assim: você merece, eu fiz para você. Essa túnica que diz aqui, se a gente pensarmos e analisarmos ela, os sacerdotes daquela época que vestiam coisas coloridas simbolizava um homem que Deus está trazendo com uma grande responsabilidade para fazer aquilo que Ele quer na vida do ser humano. Deus quer fazer algo na sua vida, só precisa nós entender que o Pai está nos observando e nós temos que fazer isso com alegria. Quando viermos na casa do Senhor, temos que fazer com alegria, vir na casa do Senhor com alegria, adorar com alegria, porque quando o Pai nos observa e leva para um caminho a qual eu e você não percebemos aonde vai chegar, mas Ele tem todo o propósito, já está tudo dentro do propósito do Senhor e que você vai aproveitar com alegria. Aleluia! Passa por situações difíceis, mas Ele já disse: eu sei o que eu estou fazendo, eu vou honrar aqueles que não te honram, eu vou fazer aquilo que ninguém nunca fez por você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora Jacó insiste em cima de José, e José diz: pai, essa túnica não é para mim. E os seus irmãos, com ciúme, começam a cogitar, falar um para com o outro, com ciúme, dizendo para o seu irmão mais velho: olha, você é o primogênito, quem deveria te estar levando essa túnica, ou ganhando dessa túnica, seria você. E o seu irmão mais velho diz: não, deixa, o pai sabe o que faz. Aí está usado pelo Espírito Santo, o irmão mais velho diz: o pai sabe o que faz. O filho não quer intervir porque o pai sabe o que faz. Aleluia. Quando o pai sabe o que faz na nossa vida, ele já tem um plano dentro daquele propósito. Glória a Deus. Esse plano de chegar a um lugar determinado que nem José imaginava. Mas quando o pai fala, pai, através do filho e através do seu outro filho, é porque Deus quer fazer algo nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu aqui o mistério. Aleluia. Deus já está trabalhando nessa noite conosco diferente. Não tem algo que possa impedir aquilo que Deus quer fazer. O dom que Deus te deu. Se é de orar, o Pai já provou. Se é de pregar, o Pai já provou. Se é de cantar, o Pai já provou. Não importa quem venha com ciúme, não importa alguém que outro dia ou qualquer outra hora venha sentir inveja, porque o Pai já direcionou aquilo que você e eu não sabemos o que vai acontecer. Agora esse texto me chama muita atenção em saber que José não queria aquela túnica. Ele fugiu daquilo que o pai deu para ele. Eu começo a entender que não adianta a gente fugir. Eu falo assim por mim. Eu estava ali sentado. Eu não queria ministrar. Não era esse texto. Eu não queria ministrar. Mas quando o pastor Evandro falou que viria um homem, eu vim para adorar o Senhor primeiramente, e eu vi a mensagem do Senhor através desse homem
Mas quando Deus falou através do pastor Evandro, eu falei, Deus, não tem jeito. Ele falou, é você que eu quero, filho. É vocês que Deus quer trabalhar na obra da igreja. É vocês que Deus quer fazer essa igreja prosperar. Essa igreja vai ser prosperada através do desempenho da obra do Senhor que vocês vão fazer aqui nesse local. Deus está preparando algo especial, algo nós não entendemos. Até semana passada, nós vimos aqui, eu não contei, mas tínhamos mais ou menos 6 pessoas. Mas diz um texto que não se faz 2 ou 3 presentes, o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. É nesse lugar que Deus vai trabalhar. É nesse lugar que Aleluia, aleluia, aleluia. É nesse local que Deus está trabalhando na sua vida. É nesse local que aquilo que Deus prometeu, Ele vai realizar. Não adianta Satanás tentar falar através de qualquer situação. Glória a Isso Deus. que vai fazer, vai cair por terra, porque o que Ele preparou já é para você deslumbrar, porque Ele faz acontecer o que ninguém possa fazer. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E essa questão também, às vezes, que tem muitas vezes que a gente costuma costumeiramente dizer quando o pai e a mãe tem mais de um filho, aqui que fica uma coisa meio que complexa. Mas eu vou explicar. Como tem mais de um filho, aí fica assim, não, minha mãe ama mais o meu irmão do que minha irmã. Não, ela conversa mais com o meu irmão do que com minha irmã. Não, ela conversa mais com a minha irmã do que com o meu irmão. Entenda o seguinte, aqui o pai Jacó não foi nesse sentido a qual o pai olhava para José melhor que os seus irmãos. É que ele viu diferente, ele viu o carinho, ele viu a maneira, ele viu a paciência, a humildade, o Oh, glória, aleluia. a leveza do que ele tinha para falar com seus irmãos, aquela simpatia, aquele carinho, não hesitava o que ele fazia, o que ele pedia a José. Porque Deus é o seguinte, Deus não ama um mais do que o outro. Aleluia. Deus não ama Gipa, nem a esposa dele, nem a irmã, a pastora Helena, meu pastor Evandro, mais do que os irmãos. Aleluia. Deus ama todo por igual. Assim Glória a Deus. Jacó para com José. Ele amava mais José da maneira que ele viu o trabalho das suas mãos. Mas porém, Jacó amava todos por igual, sem acepção de irmãos. Ele amava todos por igual. Assim Deus é para a sua vida, para a minha vida. Receba aí nessa noite essas coisas de ficarem olhando, porque o pastor ama mais. Um exemplo, o pastor ama mais fulano do que fulana. O fulano ama mais do que fulano. Não. Nós devemos amar como Deus amou. Aleluia, Um para Jesus. com outros. Assim era Jacó. Ele não amava mais José do que os seus outros irmãos. Deus é a mesma coisa. O texto diz assim, parece não entender que amava mais, mas não, o pai amava José, porque José já foi escolhido para deslumbrar aquilo que Deus queria que ele fizesse. José hesitou a sua túnica, mas ele aceitou depois e usou a sua túnica. Por ele usar essa túnica, agora vai entrar a situação complicada na vida de José. Os irmãos começam agora a enxergar em José o melhor da família. E José queria ficar próximo de seus irmãos. E por isso diz o texto que José era rejeitado. Era rejeitado de estar próximo de sua família. Não rejeite.
Não rejeite nenhum dos seus irmãos em Cristo Jesus. Não rejeite, se aproximou, abraço. Olhe com um olhar espiritual. Veja que ele também faz parte das bênçãos do Senhor. Veja que ele também quer fazer parte da seara, da obra do Senhor. Não veja como os irmãos de José olharam com José. E José se aproximava cada dia mais para estar próximo aos seus irmãos. Olhando agora José, os irmãos começaram a desprezar ele. Quando José se aproximava, ele era excluído. Ele tentava agradar os irmãos dele de maneira alguma agradava dele. Para chegar a determinadas situações a ser governador, vocês conhecem a história e sabem que foi uma dificuldade enorme, foi um processo enorme a qual José passou. Aí nós dizemos no texto que quando José começou a contar sonho, interpretar sonho dos irmãos, e contou seu sonho diante dos irmãos, os seus irmãos ficaram irados com José. Criou-se uma inveja enorme de José. E José não entendeu porque ao contar os sonhos, que para eles seria simples, ia ter um despertamento para a vida dos seus irmãos. Os seus irmãos criaram foram uma inveja enorme de José. E daí tramaram contra o seu irmão. Pegaram o seu irmão, lançaram no poço, tiraram do poço, venderam José. José foi vendido, passou um período no Egito difícil, passou uma dificuldade difícil, teve alguns momentos bons, mas por outro lado José ficou complicado. Aí lembra de seu pai agora. Seu pai passou 14 anos para ter sua esposa, para ter Raquel como sua esposa. E José passou 13 anos para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Aquela túnica que o pai reservou para ele e queria que ele usasse, era que o pai lá na frente já tinha para ele um chamado de governador. Aleluia. Governar não é fácil, lidar com pessoas não é fácil, mas Deus fez ele passar um processo para chegar governador. Aleluia. Aqui o Pai, o que promete, o que olha para você, o que faz com você, não importa, do seu jeito, da sua maneira, o Pai vai estar sempre a observar e vai falar assim: é você, é você, é você. Não importa o que você vai passar, é você que eu quero, é você que eu vou trazer, é você que eu vou levantar, é você que eu vou fazer, Aleluia, é você que eu vou honrar. Não importa, não é porque Deus não escolhe, não é melhor que ninguém, mas Deus tem um propósito, Ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele sabe a maneira que Ele vai fazer, Ele sabe aonde Ele quer chegar com você. O processo é difícil, mas aguenta, porque o Papai te chamou. Não tem ninguém que vai tirar essa promessa e esse sonho do Senhor para a sua vida. Aplauda esse Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu fico aqui com essas palavras, em olhar para essa mensagem, em que Deus fala no nosso coração, como nós devemos ser. Aí fica a pergunta para mim e para você: será que nós seremos como os irmãos de José? Ou será que nós faremos, ou devemos fazer, ou temos que fazer como José, com alegria, deixar que o Pai olhe para nós e tenha Ele a condução da nossa vida?
Aquele que Ele quer honrar a minha vida e a sua vida? Será que o processo vai te tirar e vai fazer assim? Não, mas o processo de José foi complicado, irmão. Eu não quero... Será que você prefere fugir ou você prefere estar dentro do propósito do Pai? Glória a Deus. O Pai te honrando, o Pai te Aleluia, você não espera, mas é merecedor. Se você nessa noite entendeu essa mensagem, não quer ser como os irmãos de José, mas se compreender como os irmãos já compreenderam depois de muito tempo, até pediram perdão, José. Mas José disse: se vocês não tivessem feito isso, eu não estaria aqui. Mas porque Deus criou todo esse cenário, Deus criou toda essa situação, porque Ele quer fazer com nós trazer para a presença dEle, para que Ele possa fazer a vontade dEle sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Essa mensagem a qual eu fico deslumbrado e aprendo com essa história, aprendo com Deus Todo-Poderoso, a qual olhou para Jacó, olhou para José, olhou para os seus irmãos, e até hoje Ele não deixa de olhar para os seus filhos até hoje. Ele não deixa de fazer a vida dos seus filhos, proteger, abençoar, prosperar e fazer deslumbrar horizontes. Deixa o Deus trabalhar na sua vida, assim como eu também quero que Deus faça a sua vontade na minha vida. Que não faça a minha, mas seja dele. Eu sei que você nessa noite veio aqui, que Deus te trouxe aqui. Talvez você esteja caminhando por um caminho afora aí. Talvez você nessa noite veio aqui, hoje é domingo, não, vou lá. Sentiu o desejo lá, Deus te trouxe aqui, não foi à toa. Deus te trouxe aqui para dizer para você nessa noite que, assim como Ele fez com José, Ele quer fazer com você. Você é filho dele. Aleluia. E Ele é seu Pai. Ele quer te trazer uma nova vida. Ainda que os percalços da vida possam te trazer dificuldades, mas Ele está com você. Você olha para um lado, olha para o outro, tentando ver uma melhor maneira possível de fazer, mas Ele nessa noite te trouxe aqui porque Ele quer te trazer para a presença dEle. Ele quer fazer algo muito importante para a sua vida. Ele quer fazer algo com que você deslumbre os horizontes com você nunca deslumbrou. Ou até mesmo você que já estava dentro do Evangelho, mas saiu da presença do Pai, não quis assim passar por um processo, pois viver na presença dEle é difícil, é gostoso, mas é difícil, mas é prazeroso, é sabendo que nós estamos seguros diante do nosso Pai, seguro nas suas mãos. Então nessa noite, você que ouviu essa mensagem, que Deus falou ao seu coração, deixa o Pai te conduzir. Se nessa noite você deseja vir, voltar, retornar algo e ter um encontro com Ele, deixa que Ele te traga nessa noite para a tua vida uma paz, uma direção na sua vida. Assim como Ele fez comigo, fez com todos os irmãos que estão aqui, Ele quer fazer, assim como Ele fez na vida de José. Ele conduziu com toda dificuldade, mas ele perseverou também, e Deus honrou, e o Pai se agradou. É essa mensagem que eu tenho nessa noite para mim e para você. Então fica aqui essa mensagem que Deus falou no coração. Não turbe seu coração, não. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer dentro de você a sua vontade. É a minha palavra que fica aqui nessa noite, ao qual Deus falou no meu coração, para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E assim agradeço a Deus, agradeço a rica oportunidade, agradeço a todos os meus irmãos que estão aqui, estar aqui juntamente conosco, buscando esse Deus maravilhoso. Assim, eu fico com essa mensagem para a nossa vida, em nome de Jesus.